Quando abordamos o tema da morte e do que vem depois, as Escrituras nos revelam a existência de um local intermediário para onde as almas se dirigiam após o falecimento. Esse lugar era dividido em duas partes distintas, separadas por um abismo intransponível. De um lado, ficava o paraíso, também chamado de seio de Abraão, uma espécie de céu temporário reservado aos justos do Antigo Testamento. Ali, os fiéis encontravam consolo, afeto e companhia. Do outro lado, havia o Hades, uma espécie de inferno provisório, destinado aos ímpios até o juízo final, um local de sofrimento e angústia. Esse assunto também preocupava os cristãos dos tempos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu à igreja de Tessalônica com o intuito de esclarecer dúvidas sobre aqueles que já haviam partido. Ele afirmou: "Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança." Paulo usou a palavra dormir para se referir à morte, um termo que, na Bíblia, possui dois significados. Pode indicar tanto o sono físico quanto a morte espiritual, mas, quando aplicado aos cristãos, sempre se refere ao repouso temporário da alma até a ressurreição. A grande verdade aqui é que, assim como adormecemos fisicamente esperando acordar, no plano espiritual, ao morrermos, temos a certeza de que nossos corpos serão despertados quando o Senhor retornar. A questão do que acontece com o corpo não é o foco principal, afinal, cada cemitério que visitamos nos lembra do destino físico dos mortos. Mas e a alma? E o espírito? O que ocorre com essa parte essencial de quem somos? Diante de todas as indagações sobre a vida após a morte, as especulações humanas não têm valor algum. Somente a palavra de Deus pode nos oferecer respostas sólidas e confiáveis. Por isso, neste momento, gostaria de compartilhar com vocês a história de dois homens, dois destinos e dois princípios que nos ajudarão a compreender melhor o que nos espera após a morte. A narrativa está registrada no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, uma passagem conhecida que nos permite acompanhar dois indivíduos além desta vida e observar o que lhes aconteceu na eternidade. Jesus contou a história de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. Ao longo do relato, veremos como suas vidas, mortes e destinos eternos se contrastam de maneira marcante. Vamos começar analisando as diferenças entre eles enquanto estavam vivos. Não poderia haver dois indivíduos mais distintos vivendo na mesma realidade. O texto de Lucas 16:19 nos apresenta o rico, vestido com roupas finas de púrpura e linho, desfrutando diariamente de banquetes luxuosos. Enquanto isso, à sua porta, jazia um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, ansiando por comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas chagas. O contraste era evidente: de um lado, um homem envolto em tecidos nobres, do outro, alguém coberto apenas por feridas. Um se fartava de comida, o outro desejava apenas as sobras. Um tinha servos à sua disposição, o outro contava apenas com a compaixão dos animais. Em seguida, observamos como suas mortes também foram distintas. O versículo 22 nos informa que o mendigo faleceu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Pelo contexto, parece que Lázaro morreu primeiro, seguido pelo rico. Não há menção ao sepultamento de Lázaro, o que sugere que seu corpo pode ter sido descartado em um campo comum ou até mesmo jogado no lixo, como era costume com aqueles considerados indignos. Já o rico teve um funeral pomposo, com discursos elogiosos e homenagens à sua riqueza e status. Agora, chegamos ao ponto mais revelador da história, o contraste entre os dois na eternidade. Até aqui, vimos como suas vidas e mortes foram diferentes. Mas o que acontece depois é algo único nas Escrituras, por isso, preste atenção. Primeiro, acompanhemos o destino de Lázaro. Ao morrer, ele foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Essa imagem nos mostra o cuidado e o amor de Deus por seus filhos. Quando um crente parte, os anjos o levam à presença do Senhor. Embora esse detalhe seja comovente, não é o foco principal da narrativa. Jesus explica que Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Mas o que isso significa? Onde fica esse lugar? Como vimos anteriormente, o seio de Abraão era outro nome para o paraíso, o local temporário onde os fiéis do Antigo Testamento aguardavam. Agora,
voltemos nossa atenção para o rico. No versículo 23, Jesus descreve sua situação na eternidade. E no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Enquanto Lázaro foi para o paraíso, do outro lado do grande abismo, o rico foi lançado no Hades, o local de sofrimento reservado aos ímpios. A Bíblia descreve esse lugar como um ambiente de dor intensa. O rico clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Notem como as posições se inverteram. Aquele que, em vida, desprezou o pobre agora se torna um suplicante na eternidade. O homem que negou migalhas ao mendigo agora implora por uma gota d'água. O que antes se banqueteava agora se contentaria com um alívio mínimo para sua língua queimada. O Hades não é um inferno definitivo, mas uma espécie de inferno temporário. Além de ser um lugar de tormento, é também um local de memória. Abraão responde ao rico: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, somente males. Agora, porém, ele está consolado, e tu, em tormentos. O versículo deixa claro que, no Hades, as lembranças permanecem. O rico ergue os olhos e vê Lázaro em paz, consciente do que perdeu. Uma das maiores torturas desse lugar é olhar para o outro lado do abismo e contemplar o conforto dos que estão no paraíso. Acredito que, por toda a eternidade, o incrédulo será constantemente lembrado do que perdeu ao rejeitar a Deus. Ele se recordará de cada culto em que ouviu o Evangelho e o recusou, de cada oportunidade de salvação desperdiçada. A Bíblia nos ensina que o Hades é um lugar de sofrimento, memória e, como veremos, também de advertência para aqueles que ainda estão vivos. Meu filho, minha filha, se eles conheciam a Cristo, a maior verdade que posso declarar é esta: eles estão com Jesus. Não há alegria maior, consolo mais profundo ou destino mais glorioso do que estar na presença de aquele que nos amou e se entregou por nós. O próprio Jesus prometeu: hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23:43. E essa promessa não se limitou ao ladrão na cruz. Ela se estende a todos os que, pela fé, entregaram suas vidas a Ele. O segundo princípio que emerge dessa passagem é a urgência da decisão. O rico no Hades não estava lá por falta de oportunidades, mas por escolha. Ele viveu uma vida de indiferença, ignorando os apelos de Deus enquanto desfrutava de suas riquezas. E agora, em meio ao tormento, sua maior angústia não era apenas o fogo, mas a lembrança de que poderia ter sido diferente. Ele implorou por uma segunda chance para seus irmãos, mas a resposta de Abraão foi clara: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16:31. Essa verdade ecoa até hoje. Deus não nos pede que esperemos por sinais extraordinários para crer. Ele nos deu sua palavra, viva, poderosa e suficiente. A questão não é se há evidências, mas se estamos dispostos a ouvir. A Bíblia não deixa espaço para dúvidas, há apenas dois destinos após a morte. Um é o Hades, um lugar de espera temporária para os incrédulos, que culminará no lago de fogo após o juízo final. O outro é o paraíso, agora transferido para o céu, onde os salvos desfrutam da presença de Cristo enquanto aguardam a ressurreição dos corpos. Não há um terceiro caminho, não há um estado de inconsciência ou aniquilação. A morte não é o fim da existência, mas o início de uma eternidade que já foi decidida aqui, nesta vida. Então, qual será a sua escolha? A parábola do rico e Lázaro não foi contada para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos advertir. Ela nos confronta com uma pergunta simples, porém profunda: onde você passará a eternidade? Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, saiba que a porta da graça está aberta hoje. Amanhã pode ser tarde demais. O rico no Hades não teve uma segunda chance. Seus irmãos, que ainda estavam vivos, tiveram, mas ele não. E o mesmo se aplica a nós. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:15. Para aqueles que já conhecem a Cristo, essa verdade deve nos encher de gratidão e nos impulsionar a compartilhar o Evangelho. Seus entes queridos que partiram em fé estão com Jesus. E aqueles que ainda estão vivos precisam ouvir a mesma mensagem que salvou você.
Não espere por um milagre espetacular para convencer alguém. A palavra de Deus é o poder que transforma corações. Como Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E nós temos algo ainda maior, o testemunho completo das Escrituras e a certeza de que Cristo ressuscitou, a maior prova de que suas promessas são verdadeiras. A eternidade não é uma teoria. É uma realidade que se aproxima a cada dia. E a pergunta que fica é: o que você fará com essa verdade? A decisão é sua. Mas lembre-se, não há neutralidade. Ou você está a caminho do paraíso, ou está a caminho do Hades. Não há meio termo. E a diferença entre um e outro não está em obras, status ou religiosidade, mas em um único nome: Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, João 14:06. Que hoje seja o dia em que você escolhe a vida. Porque, no fim, só há duas opções, e apenas uma delas leva à presença de Deus. Está com Jesus. Após explicar aos seus discípulos sobre as moradas no céu, ele reforça essa verdade com uma promessa clara: e, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14:03. Jesus não apenas nos prepara um lugar, ele quer que estejamos onde ele está. Quando prometeu ao ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23:43, não foi uma exceção, mas a regra. Paulo ecoa essa certeza: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Depois de tudo que se pode dizer, estudar ou debater sobre o que acontece após a morte, uma verdade permanece inabalável: se você é um crente, ao morrer, você vai estar com Jesus. E isso é tudo que realmente importa. Richard Baxter, teólogo puritano, resumiu essa esperança com simplicidade: meu conhecimento sobre aquela vida é pequeno, a visão da fé é fraca, mas é suficiente saber que Cristo conhece tudo, e eu estarei com Ele. Não precisamos de mais detalhes. Sim, você irá para o céu, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, para a Cidade Santa, todos os nomes gloriosos que a Bíblia usa. Mas, no fim, nenhum desses lugares seria o que é se Jesus não estivesse lá. E quando você chegar, a única coisa que importará não será onde você está, mas com quem você está. Você estará com Jesus. Sua presença é o que transforma qualquer lugar em céu. A primeira lição que tiramos disso é a prioridade da presença de Cristo. Mas há uma segunda verdade igualmente crucial: a permanência das decisões pessoais. Em Lucas 16:26, na parábola do rico e Lázaro, lemos: e, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para nós. Essa passagem é um alerta solene: as escolhas que fazemos nesta vida determinam, de forma irreversível, o que nos aguarda na eternidade. Não há segundas chances após a morte. Não existe reencarnação, purgatório ou oportunidade de consertar o que foi decidido aqui. O que você fizer por sua alma, você fará entre agora e o momento em que morrer. Depois disso, não há mais decisões a tomar, apenas consequências a enfrentar. A Bíblia não deixa margem para dúvidas. Não há um único versículo que sugira a possibilidade de mudar o destino eterno após a morte. O que está decidido, está decidido. E é por isso que precisamos remover alguns equívocos que nos impedem de viver a plenitude que Deus nos oferece. Muitas vezes, sentimos que a vida abundante prometida por Jesus, João 10:10, está sempre um passo além do nosso alcance, como se fosse algo que quase tocamos, mas nunca seguramos. O que está nos impedindo? 3 obstáculos comuns merecem nossa atenção. O primeiro deles é um entendido sobre a salvação. A maioria dos cristãos hoje enxerga a salvação apenas no passado, algo que já aconteceu, um evento encerrado. Fui salvo, e pronto. Mas a Bíblia apresenta a salvação em 3 tempos, não em um só. Se você confiou em Cristo, pode dizer com certeza: fui salvo, passado, referindo-se ao momento em que recebeu a vida eterna. Mas a Escritura também ensina que, uma vez salvo, você está sendo salvo, presente, à medida que o Espírito Santo transforma e o liberta do poder do pecado.
E, por fim, um dia você será salvo, futuro, quando estiver diante de Deus, completamente livre da presença do pecado. Veja como isso funciona na prática. Passado, você foi salvo da penalidade do pecado, justificação. Presente, você está sendo salvo do poder do pecado, santificação. Futuro, você será salvo da presença do pecado, glorificação. Se você ficar preso apenas ao passado, fui salvo, perderá a dimensão transformadora da salvação no presente. Paulo diz aos Romanos: agora, a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Romanos 13:11. Ele não está falando da salvação passada, que já era um fato consumado, nem da presente, que eles já viviam, mas da salvação futura, quando seremos plenamente conformados à imagem de Cristo. Outro equívoco que nos afasta da vida abundante é a confusão sobre obras e graça. A Bíblia é clara: não somos salvos por obras, mas para obras. Efésios 2:8-9 é enfático: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há mérito humano na salvação, ela é inteiramente pela graça de Deus. Mas o versículo seguinte, Efésios 2:10, completa: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos por obras, mas somos salvos para obras. O mesmo padrão aparece em Tito 3:5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Mas, logo em seguida, no versículo 8, Paulo diz: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. A graça nos salva, mas a graça também nos capacita a viver de maneira que glorifique a Deus. Não são as obras que nos salvam, mas o salvo produz obras. A ordem é clara: primeiro, a graça, depois, a resposta em obediência. Escolas, mas não ensinamos mais caráter. E o resultado é que vivemos em uma sociedade onde a integridade é cada vez mais rara, onde a palavra de uma pessoa vale menos do que um contrato assinado, e onde a conveniência muitas vezes substitui o compromisso. Mas a boa notícia é que, como cristãos, temos um padrão diferente. Não somos chamados a seguir o fluxo do mundo, mas a ser luz em meio às trevas. E essa luz não se acende sozinha. Ela exige ação. Quando Paulo diz em Filipenses 2:12 para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, ele não está sugerindo que devemos trabalhar para sermos salvos, mas sim que devemos viver a salvação que já recebemos. É como um agricultor que recebe uma semente, ele não a enterra e espera que ela cresça sozinha. Ele a rega, protege, poda e cuida dela. Da mesma forma, Deus nos deu a semente da nova vida, mas cabe a nós cultivá-la. E como fazemos isso? Primeiro, reconhecendo que Deus já nos deu tudo o que precisamos. Pedro escreve em 2 Pedro 1:3 que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Não falta nada. O Espírito Santo habita em nós, a palavra de Deus está ao nosso alcance, e a igreja é uma comunidade de apoio. Mas se não usarmos esses recursos, eles permanecerão inertes. É como ter um carro com o tanque cheio, mas nunca dar partida no motor. A graça nos capacita, mas a responsabilidade é nossa. Em segundo lugar, precisamos entender que o crescimento espiritual não é um evento, mas um processo. Não acordamos um dia santos. É uma jornada diária de escolhas, de renúncias, de obediência. Tiago 1:22 nos lembra: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A fé sem obras é morta, não porque as obras salvam, mas porque a fé verdadeira produz ação. Se alguém diz que ama a Deus, mas vive como se ele não existisse, sua fé é questionável. As obras não são a raiz da salvação, mas o fruto dela. E aqui está o ponto crucial: muitas vezes confundimos espiritualidade com emoção. Achamos que, se não sentimos algo extraordinário, não estamos crescendo. Mas a espiritualidade bíblica não se mede por arrepios na espinha ou lágrimas nos olhos. Ela se mede pela obediência constante, mesmo quando não há aplausos.
Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Não é, se me amais, sentireis algo especial. É, se me amais, obedecereis. E essa obediência nem sempre é glamurosa. Às vezes, é lavar os pés dos outros quando ninguém está olhando. Às vezes, é perdoar quem não merece. Às vezes, é escolher a honestidade quando a mentira seria mais fácil. O apóstolo Paulo entendia bem essa tensão entre a graça e o esforço. Em 1 Coríntios 9:27, ele diz, antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo não estava tentando ganhar a salvação, ele sabia que já a tinha. Mas ele entendia que a vida cristã é uma corrida, e que, para terminá-la bem, era preciso disciplina. Não é uma questão de merecimento, mas de fidelidade. Deus nos chama a correr, não a deitar no sofá esperando que Ele faça tudo por nós. E é aqui que muitos tropeçam. Alguns acham que, por serem salvos pela graça, não precisam se esforçar em nada. Outros, por medo de cair no legalismo, evitam qualquer menção à disciplina ou santidade. Mas a Bíblia não nos deixa nessa zona cinzenta. Ela nos diz que somos salvos pela graça, mas também que somos chamados a viver de maneira digna do chamado que recebemos, Efésios 4:1. A graça não é uma desculpa para a passividade, é um convite para a parceria com Deus. Então, como aplicamos isso na prática? Começando pelas pequenas coisas. Se Deus nos chama a ser luz, por onde começamos? Talvez seja deixando de reclamar quando as coisas não saem como queremos. Talvez seja cumprindo um compromisso mesmo quando não temos vontade. Talvez seja perdoando alguém que nos magoou. Talvez seja servindo em silêncio, sem esperar reconhecimento. O caráter não se constrói com grandes gestos, mas com pequenas escolhas diárias. E quando falhamos? Quando cedemos à tentação, quando perdemos a paciência, quando agimos de forma egoísta. Aí está a beleza da graça. Ela não nos condena, ela nos restaura. 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A santificação não é uma linha reta de progresso, é um caminho com altos e baixos. Mas o que importa é a direção. Estamos nos movendo em direção a Cristo? Estamos permitindo que Ele transforme áreas da nossa vida que ainda resistem? Lembre-se, Deus não nos chamou para sermos perfeitos, mas para sermos fiéis. E a fidelidade não é medida pela ausência de erros, mas pela disposição de recomeçar. Cada dia é uma nova oportunidade de viver o que já recebemos. A salvação não é apenas um bilhete para o céu, é uma nova identidade que deve moldar cada aspecto da nossa existência. Quando entendemos isso, deixamos de ser espectadores da nossa fé e nos tornamos participantes ativos da obra de Deus. Então, qual será a sua resposta hoje? Você vai continuar esperando que Deus faça tudo por você, ou vai se levantar e trabalhar em parceria com Ele? Não é uma questão de tentar ser bom o suficiente, mas de viver à altura do que já foi feito por você. A graça nos salvou. Agora, cabe a nós viver à luz dessa graça. E quando fizermos, descobriremos que a vida cristã não é apenas incrível, ela é transformadora. Não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Na escola, mas isso não significa que não devamos agir assim, certo? Afinal, se ninguém tem feito isso ultimamente, será que não é justamente aí que está a nossa oportunidade? Uma das maiores necessidades da nossa cultura hoje não é a de pessoas com caráter. Você não deseja ser uma pessoa de caráter? Eu, com certeza, quero. Quero aprender tudo o que puder sobre o que significa ser um homem ou uma mulher de Deus, alguém que vive com integridade, porque, mais cedo ou mais tarde, as pessoas que importam, aquelas que observam, que buscam referências, estarão atentas a nós. Elas verão como agimos, como reagimos, como enfrentamos as situações. Talvez nem percebamos, mas estarão nos observando em busca de um exemplo, de um líder. Talvez sejam crianças esperando que os adultos façam o que é certo. Talvez sejam colegas, amigos ou até desconhecidos que, sem que saibamos, estão à procura de alguém que mostre o caminho.
Cada vez que você entra em uma sala, vai a um treino, participa de uma reunião ou se envolve na vida de outra pessoa, você tem a chance de deixar um legado. Um legado positivo, porque você é alguém de caráter. E o que estou descrevendo aqui tem um nome: santificação. A santificação pode ser definida da seguinte forma: é se tornar na prática aquilo que você já é em posição. Tudo que Deus nos chama a ser, Ele já nos vê como sendo em sua mente. Mas Ele nos convida a nos tornarmos, dia após dia, aquilo que já somos no céu. A maior ilustração do que estou falando hoje é esta: o Deus Todo-Poderoso nos amou antes mesmo da fundação do mundo. E isso já seria suficiente, não seria? Ele nos ama. Mas Deus não parou por aí. Ele nos amou e enviou seu próprio Filho para provar esse amor. Deus agiu para demonstrar o que sentia por você e por mim. E agora, o que acontece depois da morte? O Dr. David Jeremiah explica a vida após a vida. Não há como fugir, são dois lugares, dois destinos. O que realmente acontece quando morremos? O que ocorre no exato momento em que seus olhos se fecham na morte? Para onde vai a sua alma? O seu espírito? Qual será o seu destino eterno? Por séculos, a humanidade buscou respostas para essas perguntas, mas a Bíblia já as revelou. Neste estudo inspirado nos ensinamentos do Dr. David Jeremiah, vamos explorar as Escrituras para descobrir a verdade sobre o que vem depois da vida. Uma verdade que o próprio Jesus revelou: dois homens, dois lugares, dois destinos eternos. Antes da ressurreição de Cristo, a Bíblia descreve um reino intermediário dos mortos, conhecido como Sheol ou Hades. Esse lugar tinha duas divisões, separadas pelo que Jesus chamou de um grande abismo intransponível. De um lado, estava o paraíso, também chamado de seio de Abraão, um lugar de conforto, companhia e cuidado divino para os justos que haviam morrido. Do outro lado, estava o Hades, um lugar de tormento para os ímpios, uma espécie de inferno temporário que aguardava o juízo final. Esses dois lugares eram próximos o suficiente para que se pudesse ver de um lado para o outro, mas separados por uma distância que nenhuma alma poderia atravessar. O apóstolo Paulo também abordou a questão da morte. Para os crentes, a morte é descrita como sono, não porque a alma fica inconsciente, mas porque o corpo repousa até o retorno de Cristo, assim como o sono termina com o despertar. Da mesma forma, todo crente ressuscitará ao som da trombeta de Jesus. Em Lucas 16, Jesus conta uma das histórias mais impactantes das Escrituras, a do rico e de Lázaro. Esses dois homens eram completamente diferentes. Um vivia na riqueza, vestido de púrpura e linho fino, desfrutando de luxo todos os dias. O outro, Lázaro, era um mendigo, faminto, coberto de feridas, ignorado pela sociedade e consolado apenas pelos cães. Com o tempo, ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu, mas a Bíblia apenas menciona que foi sepultado. Imediatamente, seus destinos se separaram. Um abriu os olhos no conforto. O outro, no tormento. O rico, em agonia, olhou através do abismo e viu Lázaro em paz. Mas o céu e o inferno não são destinos intercambiáveis. O abismo era fixo, imutável, eterno. Nenhum pedido, nenhuma oração, nenhum arrependimento poderia mudar seu destino. Jesus deixou claro: a nossa morada eterna não é determinada pela riqueza, pela pobreza, pelo sucesso ou pelo status. O que define tudo é o nosso relacionamento com Deus. O rico tinha tudo, menos fé. Lázaro não tinha nada, a não ser fé, e foi isso que fez toda a diferença. E você? Onde passará a eternidade? A Bíblia não oferece especulações, mas esperança, clareza e verdade. Hoje mesmo, escolha Jesus. Escolha a vida.